Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o Vasco da Gama. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like que é importante para o canal ser indicado no YouTube, beleza? Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Aquela dica que eu dei hoje mais cedo, tá faltando só bater o jogo do Figueirense. Eram 3 jogos, né? O Figueirense estava ganhando por 1-0, tomou um empate. Se segurar esse empate, a gente ainda vence, né? Aí seria o terceiro green seguido, se o Figueirense não perder essa partida. Bom, vou trazer um jogo de destaque. Amanhã tem Campeonato Argentino de novo. O Atlético Tucumã encara o Godoy Cruz. Estão pagando 2,64 no Atlético Tucumã, 3,18 no empate, 2,75 na vitória do Godoy Cruz. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, vai abrir a janelinha, coloca o código promocional do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix que você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado, em 2023. Depois eu trago mais bilhetinho pra gente, estamos quase no terceiro aí, beleza? Batendo o terceiro. Bom, vamos de informação? Uma notícia que saiu no site torcedores.com, e se essa notícia realmente se confirmar, é mais uma pilantragem, é mais uma sacanagem, né, exposta com relação a essa venda do Vasco, né? O Genoa pode emprestar o jovem zagueiro Alan Maturro ao Vasco da Gama, uma informação do torcedores.com. O zagueiro canhoto tem 18 anos de idade, se destacou no sub-20 da seleção uruguaia, que foi campeão do campeonato sub-20, né? Foi contratado no final de dezembro de 2022 pelo Genoa, mas o técnico do time italiano não quer contar com o jogador agora. Ele quer um jogador mais experiente para a temporada, né? Porque lá a temporada é assim, inicia no meio do ano, então é a temporada 2023/2024. Ele quer um jogador mais experiente, e aí a ideia do Genoa é botar o jogador para rodar em algum time, ou para pegar rodagem em algum time. É como se fosse o Vasco virando o time B do Genoa. Ah, não estamos usando, tá encostado, moleque? Bota lá na vitrine, bota para jogar no Vasco para pegar experiência, depois ele volta. Se isso confirmar, aí vou te falar uma parada. Aí ficou confirmado que a gente vai ser só o estuprado, a gente vai ser só usado para esses caras ganharem dinheiro e para reforçar os outros times que a 777 tem. Cadê o Osório, né? Que o Vasco era a menina dos olhos da 777, o time que ia ser o principal da companhia. Que conversa fiada, teve gente que acreditou nesse cara, né? Bom, vamos ver, vamos aguardar para ver se isso é verdade, se for mais um escárnio vindo aí desse negócio feito pelo Osório e Jorge Salgado. O atacante grandalhão Daniel Amorim entrou na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro para receber dinheiro devido pelo Vasco, né? 2 meses de salários, que não pagaram no final dos salários dele, antes dele sair, e a verba rescisória, fundo de garantia e outras coisas, né? O curioso nisso é que ele colocou a Associação Vasco da Gama na Justiça e citou como réu também a SAF do Vasco. Aí aquele lance da insegurança jurídica deles no negócio que só iam pagar 700 milhões em dívida do Vasco, mas o Salgado apareceu dizendo que tem uma dívida oculta que pode chegar a 1 bilhão de dívida. O Vasco Associativo perdeu a maior receita que tinha, que era o futebol. Como que ele vai pagar cerca de 300 milhões, recebendo 1 milhão de aluguel de São Januário, e com os planos de sócio, né? Sócio estatutário, os sócios do associativo? Não tem verba, cara. Se isso realmente acontecer, se o Vasco ainda deve 300 milhões, vai falir até o associativo, vai quebrar o associativo, porque não tem de onde tirar. Ou estão forçando para vender os outros 20% que o Vasco tem direito desse negócio. Talvez seja isso aí a ideia, o plano dessa diretoria, né? Bom, para finalizar o vídeo eu vou trazer aqui um trecho que eu vi até no canal do meu primeiro amigo, é do Rica Perrone, falando sobre uma possível demissão do Maurício Barbieri. Qual que é a ideia? O jornalista ele fala que a 777
está acreditando em uma mudança de chave na sequência de jogos que o Vasco vai ter aí, né? Se o Vasco conseguir essa mudança de chave, ou se o Barbieri conseguir resultados contra o Goiás, o Cuiabá, o América, aí sim pode ser que ele permaneça no cargo, senão ele deve ser demitido. Eu acho que não, eu acho que o negócio é a multa rescisória, que dá cerca de 9 milhões de reais. Olha o negócio que fizeram, né? Um contrato de 3 anos com o Barbieri e uma multa que gera em torno de 9 milhões de reais. Eles não têm dinheiro para mandar o cara embora, essa que é a realidade. Mas vou deixar aí o Rica Perrone, já me despedindo de você. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Fique com Deus e saudações vascaínas. Fato é que é surpreendente que a 777 esteja bancando dessa forma o Barbieri. E eu vou te dizer por que o Barbieri não foi mandado embora nessa semana, depois do jogo contra o Inter, além do Vasco ter feito um jogo razoável. E o que é que a diretoria do Vasco está esperando? Esse momento, torcedor, é o momento do Vasco. É o momento da reação do Vasco possível. E eu vou te dizer por quê. Eles acreditam que com esses 10 dias de treinamento, evidentemente, o time vai ter uma evolução. Acho que todos os times do Brasil devem ter uma evolução. Pelo menos a gente espera, com 10 dias de treinamento, que é algo que não acontece nunca. Os times do Brasil só jogam e não treinam. Então em 10 dias a gente imagina que haja alguma evolução. E a tabela do Vasco é extremamente sugestiva para uma virada de chave. O que seria virada de chave? O Vasco ganhar 2, 3 jogos, ganhar confiança. E com a confiança, com o torcedor acreditando, saindo da zona de rebaixamento, 2, 3 vitórias seguidas, o torcedor muda, o ambiente muda e as coisas começam a funcionar. Futebol, confiança no futebol é muito mais percentual do que você imagina. A gente fica imaginando só a parte de treino, disso, daquilo. Meu irmão, confiança é foda. Jogador, quando tá confiante, que se ele bater no gol, a bola entra, ele bate, a bola entra. Quando ele tá desconfiado, ele bate murcho, ele bate errado, ele... Meu irmão, é uma pica. Confiança no futebol é muito importante, o Vasco tá sem nenhuma. Então, obviamente que isso muda a situação. Por que eu tô dizendo isso? Além dos 10 dias de treinamento, o Vasco tem uma sequência agora, que se não for agora, eu vou arriscar dizer que o Vasco é sério candidato ao rebaixamento, se nessa sequência o Vasco não reverter. Porque eu não sei se o Vasco tem outra sequência dessa no campeonato. Eu não olhei a tabela até o final, posso até olhar aqui durante o vídeo, mas eu não olhei adiante para saber se tem uma sequência dessa qualidade pro Vasco. O Vasco no dia 22 enfrenta o Goiás em casa e no dia 26 o Cuiabá em casa. Então o Vasco tem 2 jogos onde ele tem que fazer 6 pontos. E é absolutamente possível, nós estamos falando de 2 times que não estão nada bem no campeonato, que o Vasco tem toda a possibilidade de reverter e ganhar esses jogos dentro de casa. O Vasco não sai do Rio de Janeiro, ou seja, não tem viagens, e o Vasco faz um clássico contra o Botafogo, que embora o Botafogo seja o líder do campeonato e seja o favorito do jogo, é um clássico. Né? E clássico é clássico, a gente sabe como é que funciona, é possível que o Botafogo tenha dificuldade contra o Vasco, afinal de contas, né? É um clássico. O Vasco joga de novo como mandante contra o Cruzeiro, que é um jogo também possível de vencer, embora o Cruzeiro esteja bem, é um jogo possível de vencer, é dentro de casa, etc. O Cruzeiro não tem nenhuma máquina, nenhum timaço. O Vasco sai, mas sai para pegar o América Mineiro. E volta para pegar o Atlético Paranaense, que muito provavelmente vai estar envolvido em algum jogo ou de Copa do Brasil ou de Libertadores da América no meio de semana. Então, é uma sequência que eu estou falando para vocês aqui, de 6 partidas, onde o Vasco joga no Rio de Janeiro, 1, 2, 3, 4, 5 partidas e sai para jogar com o América Mineiro. Se nesse momento o Vasco não conseguir buscar ali, vamos ser bonzinho? Vamos colocar que o Vasco tem que ganhar esses 2 primeiros 6 pontos, que o Vasco tem que ganhar pela situação que ele está do Atlético Paranaense e do Cruzeiro em casa, ele tem que fazer esses pontos. Então nós já estamos falando do Vasco fazer 16 pontos. Né? Não, desculpa, nós estamos falando do Vasco fazer 12 pontos. 16 seria aí contra o Botafogo e contra o América fora, não vamos obrigar o Vasco a ganhar, vamos dizer que o Vasco possa empatar um jogo e perder o outro. Então nós estamos falando que nos próximos 6 jogos o Vasco possa fazer 13 pontos e deva fazer 13 pontos, que se não fizer, fodeu. O Vasco tem que fazer em média de 12 a 13, 14 pontos nos próximos 6 jogos. Só que nesse momento da tabela, com 10 dias de treinamento, os outros se enforcando nos outros campeonatos, jogando Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores do caralho, o Vasco tendo esse período de treinamento mais descansado só com o Brasileirão e com essa tabela, é possível. É possível que o Vasco tenha esse momento de recuperação. E eu tenho quase certeza que a 777 está olhando para esse calendário e falando, é aqui, ó. É aqui o momento em que o Vasco ou engrena, ou eu tenho que mandar o Barbieri embora e fudeu, e nós vamos atrás de outra coisa pro segundo semestre.